Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como foi esse feriadão aí prolongado de vocês? Aproveitaram bastante, brincaram, se divertiram e tiraram um momentinho para estudar e ler? Espero que sim. Meus amores, na semana passada nós estudamos o gênero texto informativo. Durante essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo desse gênero, certo? E hoje vamos estudar o texto informativo, o Pato Mergulhão. E o objetivo da nossa aula é localizar informações explícitas no texto. Meus amores, vocês lembram o que é um texto informativo? Na aula anterior nós estudamos, não é isso? Então vamos refrescar um pouquinho a memória? Então, um texto informativo é um texto real e verdadeiro que descreve, explica e transmite informação sobre acontecimentos ou opiniões sobre um determinado assunto. Muito bem, agora que vocês se lembraram direitinho que é um texto informativo, vocês lembram qual a finalidade dele? Vocês sabem o que é finalidade? Muito bem, finalidade é a mesma coisa que para que serve. Então, um texto informativo, ele serve para quê? Ele serve para informar o leitor sobre um determinado assunto. Então, agora nós vamos fazer a leitura do textinho que a tia trouxe hoje, certo? E o textinho de hoje é O Pato Mergulhão. O pato mergulhão tem esse nome curioso por causa dos mergulhos que dá para capturar peixes com seu bico fino e serrilhado. Capaz de ficar até 1 minuto submerso, essa ave, que atualmente só é vista no Brasil, onde se concentra em Goiás, Tocantins, Paraná e Minas Gerais. Certo? Aqui nós temos a foto do pato mergulhão. A foto foi tirada por Sávio Bruno e aqui nós temos a referência desse texto, certo? Da onde esse texto foi tirado. Então, aqui nós temos a nome fonte, né? E aqui nós temos o site, ok? Então, meus amores, vamos agora para a compreensão do nosso texto, que é importante, além de a gente fazer uma boa leitura, né, respeitando os sinais de pontuação, a gente também poder compreender o texto, né, saber do que ele está falando, certo? Então, vamos lá. Aqui está falando de quem esse texto? Está falando do pato mergulhão, muito bem. Então, meus amores, por que o pato mergulhão tem esse nome curioso? Ó, o pato mergulhão tem esse nome curioso, tá aqui a palavrinha-chave, né? Nome curioso. Aqui nós temos a resposta, ó. Por causa dos mergulhos que dá para capturar peixes com seu bico fino e serrilhado. Pronto. Terminou bem aqui no pontinho, né? E até aqui nós temos a nossa resposta, ok? Como é o seu bico? Pronto. O bico do pato mergulhão, como que ele é, ó? Seu bico é fino e serrilhado. Pronto. O bico do pato mergulhão é fino e serrilhado. Quanto tempo ele é capaz de ficar submerso? Olha aqui a palavrinha submerso, né? O que significa submerso? É porque ele está debaixo d'água, né? Pronto. Capaz de ficar, ó, capaz de ficar até 1 minuto submerso, certo? Então, ele é capaz de ficar até 1 minuto debaixo d'água. Onde essa ave pode ser vista? É vista, palavrinha-chave, é vista no Brasil, pronto, que é o nosso país, é onde nós podemos encontrar o pato mergulhão, que mais precisamente, né, nós podemos encontrá-lo nos estados de Goiás, Tocantins, Paraná e Minas Gerais, certo? Então, gente, qual é o gênero desse textinho aqui? Vocês sabem? É um texto informativo, muito bem. E ele tá dando informações de quem? Do pato mergulhão, isso mesmo. E o texto informativo, ele é isso, nos dá informações sobre um determinado assunto. Ele pode falar de um animal, ele pode falar de um determinado lugar, ele pode falar de uma invenção e
diversos outros assuntos, certo? A tia vai apresentar aqui para vocês alguns sinais de pontuação e o significado de cada um, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Nós temos aqui o sinalzinho de pontuação que é chamado ponto de interrogação, certo? Ó, interrogação. O que é que ele indica? Ele indica uma pergunta, certo? É importante quando eu for ler uma frase que tiver o ponto de interrogação, ó, como essas duas, tá aqui o pontinho de interrogação, é importante que eu mude a forma de ler, né? Por exemplo, vamos ler essa frase, ó. Quantos anos você tem? Certo? Eu fiz uma pergunta, ok? Quando eu faço uma pergunta, então no finalzinho da frase tem um pontinho de interrogação. Novamente, ó. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Toda vez que eu for ler uma frase que tiver o pontinho de interrogação, eu tenho que ler com essa entonação. E se eu for escrever uma frase, né, que for uma pergunta, eu também tenho que escrever o pontinho de interrogação. Vamos para o próximo pontinho. Nós temos aqui o ponto de exclamação, certo? Ó, o pontinho de exclamação. Ele indica admiração, alegria e espanto, ok? Por exemplo, aqui duas frasezinhas. Que susto! Parabéns! Olha a forma que a tia leu, a entonação, certo? É importante que tenha essa entonação também quando for ler, ó, já mudou. Por exemplo, se eu for dizer a palavra socorro, né? Já vou ler dessa forma, né? Socorro, e no final vai ter esse pontinho de exclamação. Vamos para o próximo. Vírgula, certo? Ó, vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura, certo? Por exemplo, vamos ler aqui comigo. Ó. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos, certo? Aqui eu dei uma pausa onde tinha a vírgula. Já pensou se não tivesse as vírgulas, como era que eu ia ler? Prestem atenção na minha leitura, ó. Vamos fingir que aqui não tem vírgula. Ó, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Olha aí como ficou ruim a minha leitura, não ficou? Não deu para entender nada, né? Ficou sem sentido. Então, gente, é importante ter as vírgulas na minha leitura para me poder ter uma pausa, tanto para o entendimento do texto e até mesmo para me respirar, porque eu não posso sair lendo um texto dessa forma, né? Ou uma frase. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Eu não posso ler desse jeito, correndo, né? Temos aqui, ó, as reticências, né? Que são esses 3 pontinhos. Ele indica um pensamento não finalizado. Por exemplo, aqui eu tenho a frase. Eu preciso ir à escola, mas... Ó, ficou os 3 pontinhos aqui e ele não disse mas, né? O porquê. Nós temos aqui, ó, 2 pontos, que é um pontinho em cima do outro, ó. 2 pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista, certo? Por exemplo, aqui, ó. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Nós temos aqui o travessão, ó. Travessão, que é esse traço aqui, ok? Já é um tracinho maior. Ele indica que alguém vai falar, certo? É utilizado em textos que têm diálogos, né, gente? Aqui o travessão, né? Quanto você tirou na prova? Eu tirei 10, certo? Aqui a gente sabe que tá tendo uma conversa, ok? Então, meus amores, aqui está a nossa atividade de hoje. Vocês vão fazer a leitura do texto e em seguida responder essas perguntinhas, certo? Por último, vocês vão circular os sinais de pontuação do texto e nomeá-los. Escrever o nome de cada um e sua função. Beijos da tia e até a nossa próxima aula.